ferramentas que os auditores podem usar para controlar suas empresas e seus negócios. Então vamos lá, quais são as fases que eu vou falar rapidamente? Numa consultoria, o consultor precisa fazer um diagnóstico, ele vai fazer uma seleção do que ele vai efetuar para resolver o problema, vai implementar e vai avaliar os resultados ou ter uma melhoria contínua do que ele acabou fazendo. Isso se retroalimenta e assim por diante, tá bom? Ferramentas. Eu vou focar aqui em alguns exemplos, bem poucos, porque não tem como. Um trabalho de consultoria é um trabalho muito extenso, muito grande, né? E pode envolver diversos objetivos, não é uma coisa que eu iria resolver em 10 minutos. Eu vou focar aqui na parte, vamos dizer assim, mais financeira e estrutural, tá? E dando alguns exemplos apenas do que a gente pode ajudar. Então eu vou usar o AX como referência e mostrar alguns casos para vocês. Agora, focando na parte de diagnóstico, tá? Quais são os itens que eu estou apenas sugerindo como elementos de diagnóstico? Ineficiências, em geral, estoque e logística, isso vale para empresas comerciais, industriais, financeiro e contábil, isso vale para praticamente todo mundo, recursos humanos, mercados e clientes, vale para todo mundo. Então, em ineficiências, a gente vai analisar o quê? Fluxo de trabalho, se tem alguma coisa que pode ser automatizada para que as coisas ocorram mais rapidamente. Aqui, na parte de estoque e logística, a gente vai ver se ele está com excesso de estoque, porque o excesso de estoque gera o quê? Problema financeiro. Então, as coisas se conectam, né? Depois, a pessoa está com muito giro de pessoal, tem vamos dizer assim, um desempenho pior no andamento das operações internas, né? E isso tudo acaba se refletindo, talvez, em entrega, em reclamações, e talvez ele não tenha uma estratégia ou precise de um reposicionamento. Então, com esse diagnóstico aqui, o consultor pode, vamos dizer assim, detectar o que ele vai ter que resolver, né? Qual a batata quente que ele acabou recebendo, né? Então, vamos lá. Algumas sugestões para essas análises, tá? Essas sugestões que eu vou dar, elas são um pouco, vamos dizer assim, misturadas, né? Elas conseguem resolver mais do que um item daqueles diagnósticos. Vou falar sobre mapa de custos online, necessidades de compras, tudo muito rapidamente, porque nosso tempo é curto. Então, vamos lá. Rapidamente aqui, esse é o resultado de um mapeamento de uma empresa, e esse apenas, lógico, é uma simulação. Então, o que vai importar, basicamente, são esses grandes números aqui, ó. Então, vamos lá. A empresa tem um custo efetivo de 40%, gasta 18% com matéria-prima, tem 24% de custos comerciais, tem impostos, tem faturamento, etc. Então, com essa visão aqui, o consultor consegue fazer uma análise assim, nossa, eu tenho isso aqui operacional. Se a empresa não abrir as portas, ela tem que pagar tudo isso, né? E esses custos estão aonde? Já estão em todos esses setores aqui. E esses custos geram o que para mão de obra? Quer dizer, qual o custo que essa empresa tem para oferecer, para executar os serviços para os clientes dela? Estão aqui. São esses custos que essa empresa tem, né? Então, tudo isso são ferramentas que o consultor tem para ele fazer um diagnóstico, inclusive de aonde cortar, né, e aonde otimizar os valores, tá? Esse é um outro diagnóstico, que é o quê? A necessidade de compras. Nessa tela, ele tem algumas informações muito interessantes, não sei se vocês estão conseguindo enxergar. Aqui, por exemplo, ó, são os dias de estoque em função de um consumo prévio que a empresa tem item a item. Então, por exemplo, aqui está me dizendo que eu tenho um item que tem 855 dias de estoque. Isto é, todo esse material, esse produto, ele pode ter problema de vencimento, ele pode estar lá parado, mas um impacto imediato disso é que ele tem uma quantidade de dinheiro parada, né? Ele vai precisar de 800 dias, em média, para eliminar isso e dar andamento desse dinheiro que ficou parado, né? Isso é uma outra medida que o consultor pode fazer. Outro agora, questão de análise de rentabilidade nas vendas. Esse é imediato também. O que ele vai fazer? Ele vai fazer uma análise item a item, né? Inclusive, aqui o relatório mostra um ABC, dos itens A ao itens B, né? E aqui ele mostra, inclusive, uma rentabilidade. Ó,
dentro da rentabilidade da empresa, qual que é a contribuição item a item. Então ele sabe, nossa, esse item está me dando nesse relatório, nessa análise, né, 2,4% da rentabilidade da empresa. Então, essa é uma ferramenta para o consultor saber aonde focar, né? Ele vai trabalhar em quais itens ou em quais linhas. Outro é a questão de devoluções. Se a empresa vende muito, mas recebe muita devolução, alguma coisa está errada. Da mesma forma, ele pode verificar aqui quais são as devoluções, fazer uma correlação com as vendas em geral e tomar uma ação corretiva, né? Questão de prazos. Quem vai fazer uma análise financeira, verificar problema de fluxo de caixa, ele está trabalhando com o dinheiro do fornecedor ou com o dinheiro dele, né? Então, aqui, ele pode ter uma análise em função do tipo de venda, se a receita de serviços tem um prazo tal, de equipamentos e assim por diante. Tudo isso é configurável, né, gente? Aqui são só exemplificações. Aí, com essas informações, com esses exemplos, ele vai decidir o que vai fazer. Então, ele pode utilizar aqui, ó, para a parte de ineficiências, ele pode utilizar o módulo de relacionamento para fazer um uso de adaptação do público interno e externo. Na parte de logística, ele pode otimizar a parte de inventário, né? Ele pode otimizar a cadeia o quê? De suprimentos, melhorar o fornecimento, mais velocidade e assim por diante, e evitar aqueles materiais parados com alto custo, né? Aqui, a parte financeira, ele tem o que é melhor, né? Ele vai focar em controle de custos, previsão de fluxo de caixa e ainda pode trabalhar com a parte contábil. Na questão de RH, ele foca no desempenho, né? Ele pode também incorporar programas de incentivo. Tudo isso faz parte do RH e faz parte do que ele pode selecionar que será feito. No caso de mercado de consultores, ele pode trabalhar com informações mais precisas, trabalhar com fidelização e incluir a parte de sites corporativos também. Agora eu vou dar alguns exemplos do que ele selecionou e quais as armas que ele vai ter, algumas armas, não tem como falar de todas, para utilizar e para resolver o problema dele, tá? Então, primeira arma, né? Vamos chamar que é a questão de formação de preço. Essa é uma arma muito complicada. É difícil você ter essa visão aqui, ó, imediatamente de uma empresa. Então, essa é uma arma que, se ele conseguir colocar em prática, dá uma visão muito boa, inclusive, do que ele pode ou não diminuir, negociar, né, projeto a projeto, produto a produto, tá? Outro é esse aqui. Quando o consultor faz uma análise financeira, ele pode limitar gastos da empresa. Nesse exemplo que eu estou dando aqui, ele está tendo um limite de compras, né? E esse limite de compras, o sistema bloqueia logo na compra. Não é que não deixa ele dar entrada na nota, ele não deixa fazer o pedido, né? Aí, quando acontecer esse estouro, ele pede uma aprovação. E aí algum gerente, alguém que que tem esse direito, vai permitir. Com isso, você consegue limitar por sistema que a empresa não gaste mais do que você previu, tá? Isso é muito legal. Isso aqui também é muito legal, que são as alertas para ação imediata. Por exemplo, a empresa está trabalhando e teve aqui um item que teve uma grande variação de preço, 288%. Nesse momento aconteceu esse evento. E o consultor ou alguém responsável por isso pode tomar uma decisão e ir lá verificar o que aconteceu, se foi uma compra errada, uma entrada errada. Isso é bom porque você não propaga o problema, a sua estrutura fica mais fiel, tá? Outra, rentabilidade dinâmica. Ele, na hora que ele formatou o mapa de custos, ele pode acompanhar se realmente o que ele previu está acontecendo e se essa informação está sendo, se a decisão dada está tendo efetividade, né? E também essa mesma análise de rentabilidade permite fazer qual seria o meu faturamento para obter lucro zero, que ainda pagaria todas as contas, teriam toda a parte de depreciações paga, e isso seria muito útil para definição, por exemplo, de metas. É uma outra ferramenta, tá? Outra aqui são alertas para ação imediata. Por quê? O consultor pode definir fluxos de trabalho um dependente do outro. Então, ele pode falar aqui, ó, essa compra está atrasada, cobrar essa entrega. Aqui, ó, cobrar essa OS, checar se fez pagamentos.
Tudo isso pode ser feito manual ou automaticamente e já direciona o foco, o workflow do trabalho que foi previsto. Esse é um outro recurso muito interessante que o consultor pode utilizar, roteamento por GPS, para otimizar o quê? Entregas, visitas comerciais, área de atuação, distribuição, né? Esse exemplo aqui é real, é um exemplo que foi dado como se eu fosse fazer uma entrega, o que estava pendente para o dia, o sistema aí que já gera inclusive um mapa na ordem em que a empresa precisa fazer a entrega dos seus produtos, tá? Isso é muito legal. Outro exemplo é você criar atendimentos por bot, que está vinculado a um projeto satélite nosso, em que ele pode, por exemplo, filtrar leads, ele pode fazer pré-venda de produtos, verificar pós-vendas, né? E outras integrações que o sistema, inclusive, ele é aberto para você poder fazer, para que o consultor possa integrar esse tipo de coisa também em outras soluções pré-existentes. Agora ele vai implementar. Ele tem essas armas, ele vai decidir o quê? Quais fluxos ele vai alterar, ele vai verificar como vai ser a questão de integração com a parte de logística, né? Ele vai definir os seus KPIs para isso. A parte financeira, ele pode inclusive fazer uma migração de planos para que ele tenha uma análise gerencial muito mais rica. Aqui, na parte de RH, ele pode definir POPs, que são os procedimentos operacionais, documentos ISO, que vão padronizar o que ele definiu para a empresa executar, né? Porque uma coisa é ele definir, outra coisa é a empresa executar. São momentos diferentes, né? E aqui a parte de mercado, ele já pode definir quais são as estratégias em função do que ele levantou, criação de programas de incentivo, e aqui a gente só ilustrou quais os módulos que iriam fazer isso se ele fosse usar uma solução nossa, tá? E tudo isso é possível. E aqui ele teria os resultados. O que ele iria obter com tudo isso? Ele iria o quê? Reduzir tempos de execução de processo, obviamente, né? Ele vai ter aumento de produtividade, tudo isso é esperado como eliminação, quando ele elimina as ineficiências. A questão de estoque, ele vai ter precisão no inventário, a logística, muito mais velocidade. Na parte financeira, ele com certeza vai ter o que? Uma redução de custos operacionais, né? A gente espera que ele tenha uma precisão muito maior financeira, ele não tenha problema de fluxo de caixa, ou saiba com antecedência e possa tomar uma atitude sobre isso. A questão da parte de recursos humanos é muito importante pegar os feedbacks regulares, porque quem trabalha é que tem a informação. Quem está no topo da pirâmide, às vezes, não tem a informação detalhada. Então, esse tipo de informação aqui de estrutura que a consultoria pode prever no seu trabalho é muito legal também. Na parte de mercado de clientes, vamos dizer assim, ele pode, com certeza, obter uma maior fidelidade, ele pode alcançar um mercado muito maior, porque ele vai ter uma otimização, por exemplo, da parte geográfica, né? Melhorar o seu marketing, né? E assim por diante. A satisfação vai com certeza aumentar, né? Então, os resultados são sem limites, porque o consultor, as ferramentas dele são muito amplas, eu não falei de todas aqui, alguém está me ouvindo ainda, porque eu falei muito rápido, e o know-how desse consultor, tá todo mundo ouvindo, né? E o know-how desse consultor, vamos dizer assim, vai estar sendo garantido 24 horas por dia, porque todas as ferramentas acabam operando de uma forma independente e seguindo as regras que ele pré-definiu. Desculpe a correria, agradeço. Desejo um 2024 cheio de luz, muita energia, muito sucesso e esperamos poder ajudá-los algum dia. Agradeço novamente. Muito bom, Marco. Parabéns pela apresentação, cara. Show de bola. Ele não só explica para a gente, né? É um assunto que ele é complexo, né? Difícil. Bem complexo. Como ele mostra na prática aqui para a gente como que funciona, né? Dá para a gente imaginar já algumas soluções, enfim. É muito bom mesmo. Pessoal, eu vou abrir para algumas perguntas. A gente aproveita aí que o Marco está com a apresentação fresca aí. A gente tira algumas dúvidas com ele e, com mais detalhe, a gente marca para bater um papo com ele e falar aí caso a caso, mas já vamos aproveitar esse momento e tirar algumas dúvidas com ele. Fique à vontade. Aqui eu estava encantada, parabéns, viu, Marcos? O sistema é muito claro, é muito gostoso. Eu adoro, eu até tirei o óculos para ficar vendo aqui, porque eu adoro esse tipo de informação. Facilita, Fanny?
Nossa, isso aí é um paraíso para quem gosta de números, viu? Eu acho que até aproveitando o que eu quis dizer para vocês no meu pitch, é essa questão. Quando você tem essas informações, então entra um consultor, analisa e abastece o sistema que o Marcos, muito bom dele. A gente abastece com informações, fica para o gestor tomar as decisões. Mas aí ele vai tomar as decisões do estoque, ele vai ver que o estoque dele, que ele nem sabia, estava daquele jeito. Então, é essa união de forças para que o gestor consiga ter visibilidade, se programar, se projetar e até com mais calma. Eu acho que esse tipo de esporte tecnológico é fundamental para qualquer pessoa hoje. Para qualquer pessoa, eu não digo só para um empresário. Parabéns, encantador seu sistema. Muito bom, show. Parabéns pela apresentação, foi bem sucinto. E como sempre, eu sou de pessoas, vou perguntar sobre o pilar de RH. Qual o seu grande desafio? Porque sabemos que a cultura na empresa é um pilar muito difícil, né? Implementar uma folha de pagamento, porque às vezes a pessoa tem um RM labore, e às vezes você tem outro sistema que é mais eficiente. Qual é o desafio que você propõe? Eu estou com algumas empresas aqui no Rio que eu estou com dificuldade de implementar, porque esse sistema é mais lento, tem mais opções. O que você propõe como desafio para fazer a empresa quebrar essa barreira cultural? Cara, você tocou um assunto muito importante que a gente encontra direto, tá? Então, olha, eu vou ser bem sincero para você, não existe uma solução única, não. O que eu percebo que acaba ajudando bastante nesses trabalhos é você trazer o pessoal para remar do mesmo lado. Então, imagina que você esteja assim, olha, a empresa, a direção decidiu que quer chegar em tal objetivo. Para isso, a gente definiu tal caminho. Quanto mais você trouxer o pessoal de base ou os representantes dele para darem opinião, para andarem junto, a sua chance de sucesso aumenta proporcionalmente. Quando você tem uma solução de cima para baixo e o pessoal de base não gosta, amigão, vai ter um monte de minas lançadas no caminho e um monte de remos remando contra o caminho que você definiu. Então, assim, o que eu vejo é a transparência é uma solução. Outra, você divulgar o caminho, assim, óbvio que você não consegue divulgar tudo, não tem como ficar filmando reunião da direção e passar para todo mundo ficar assistindo, mas pelo menos um andamento, uma transparência dos problemas, que a solução foi essa devido a tal. O pessoal nem vai ligar que vai demorar mais, porque eles sabem que estão dentro, são uma peça da engrenagem que vai dar uma solução que todos vão ganhar. O que eu daria como dica é essa, cara.